Boa noite, pessoal. Esse é o Papo Ligeiro, comigo, Nilson Prado. E hoje eu tenho a grande satisfação de receber ele, que é palestrante espírita, Cícero André. Boa noite e obrigado pela presença aqui no Papo Ligeiro. Para mim é um prazer enorme, né, de estar junto com vocês, desse desafio de debatermos a sociedade e usarmos as redes sociais com um objetivo útil, né, não somente paliativos ou enganosos. Prazer e parabéns pela iniciativa e pelo trabalho. Obrigado. Hoje nós temos um tema bastante especial. Nós vamos estar encerrando o ano do Papo Ligeiro com o assunto Natal. Qual o verdadeiro significado do Natal? Esse episódio vai estar indo ao ar no dia 22 de dezembro. Então, assim, é uma conversa mais light, mais tranquila, né? E a gente trouxe o Cícero por isso, porque ele é uma pessoa que tem bastante conhecimento e que com certeza vai agregar muito no conhecimento de todos vocês que estão nos acompanhando. Cícero, nosso papo é ligeiro, a nossa pergunta também é ligeira. A resposta também será, o desafio bom, hein? Vamos fazer uma boa dupla hoje aqui. Você é um palestrante espírita, um estudioso. Como que começou essa sua trajetória? Ela é ligada muito com a história dos meus próprios irmãos, né? Mas eu dei trabalho. Eu fui na escola daqueles que, na época, tinha aula de religião, né? Dado pela freira. Eu fui daqueles meninos que era convidado a não participar das aulas de religião. Eu ia para o pátio. Me divertia muito, né? E mais tarde, com papel e prancheta, eu ia em várias religiões questionando e querendo saber a resposta. Foi assim que surge a doutrina espírita na minha vida, me dando liberdade para questionar e encontrar as minhas respostas e, sobretudo, me encontrar com Deus. Eu acho que foi dessa forma que me liguei à doutrina desde a adolescência, desde pequeno. Bacana. A gente hoje vai estar discutindo o Natal. E a gente quer saber o que é o Natal, independente da religião. Qual o verdadeiro significado do Natal? A gente precisa, às vezes, tomar cuidado com essa expressão, né? O Natal, ele, antes de tudo, é uma festa religiosa. Mas é importante lembrar que essa data, de 25 de dezembro, né, ela já era comemorada antes do cristianismo existir. Já há 3.000 anos atrás, 4.500 anos atrás, na época dos egípcios, dos gregos, do povo helenístico, e mesmo entre o povo da Babilônia, o período do Natal é um período da festilidade. Era uma data em que alguns povos comemoravam o equinócio, né, a mudança, porque na região, no hemisfério norte, nessa época, calor, né? Uhum. A calor, neve não produz nada. E calor, para eles, era a época de produção. De produzir. De produzir. O Natal vem daí, na verdade, da fertilidade. E, originalmente, entre vários povos, antes mesmo, há mais de 2.000 anos atrás, em vários povos, essa data era comemorada com sacrifícios de animais e até mesmo de seres humanos, coisas tribais, né? De sua época, como uma data divina, né? E comemoração em relação a essa fertilidade, a renovação da vida através do alimento. Quando você fala em renovação da vida ligada ao Natal, essa renovação ela pode acontecer todos os dias do ano, né? E essa é a grande mensagem cristã, né? Que às vezes, apesar da gente transformar hoje o Natal em uma festa cultural, infelizmente o Natal não é mais uma festa religiosa. Nós comemoramos o Natal, né, fazendo festas. Aí eu falei agora há pouco, desde a antiguidade se fazia ofertas aos deuses. Nós estamos fazendo oferendas, a gente mata animais, né? A leitora não tem culpa de nada, coitada, né? Mas ela é muito lembrada, mais lembrada do que o Cristo. Então, a data do Natal hoje, ela é muito mais uma festa social, cultural, né, do que uma festa religiosa. E se nós pensarmos nesse conceito de Natal, que é o ideal que nós estamos buscando hoje, né? Uhum. Que é a comemoração do nascimento do Cristo, que nem foi nessa data, inclusive, né? Recordando a isto, a gente pensa na renovação que o Cristo representa para nós. Quando você fala que o nascimento de Cristo não necessariamente foi nessa data, a gente para e pensa. O nascimento de Cristo ele pode acontecer todos os dias, a todos os momentos da nossa vida. É a partir do momento que a gente toma uma decisão e busca uma mudança interior. Esse é o verdadeiro conceito do Natal, esse nascimento de Cristo
dentro de mim, dentro de você, dentro de quem está nos assistindo. O Cristo ele é um emissário divino extraordinário, né? É único, como ele nenhum outro, é nosso mestre, né, e Senhor, e ele rompe barreiras. Ele traz algo que a gente não entendeu ainda. Talvez nós precisaremos mais de 2000 anos para poder conseguir compreender qual que é a mensagem do Cristo. Né? Hoje nós falamos muito de empoderamento. Empoderar esse ou aquele setor, este ou aquele grupo minoritário. O Cristo, o que ele fez o tempo todo foi isto. Ele empoderava as pessoas. Ele chegava para aquele que nunca tinha visto e falava, ande, olhe, né, caminhe. E as pessoas enxergavam, as pessoas andavam. Deficientes físicos. Ele chegava para a mulher adúltera. É tão interessante quando nós pensamos no apedrejamento, o Cristo entra na frente para conversar com ela. Foi a única vez que ele deixou traços na areia, foi na época da mulher adúltera. Escrevendo como mensagem, sim, né? Mas ali, naquele momento ele demonstra a capacidade de renovação, nos convida para uma capacidade de renovação extraordinária. Porque quando ele vai falar com a adúltera, ele depois pergunta, né, quem é o primeiro que tiver a pedra, né, que atire-a, né? Então, se não tiver pecado, se for inocente, joga a pedra nela. Mas é interessante que ele entra na frente. Ele se coloca como, né, protetor ali e depois agacha e conversa olhando nos olhos dela. Quando conversa com a samaritana, ele demonstra isto. Ou seja, o tempo todo Jesus nos propõe propostas, nos propõe ações, nos propõe atitude. E isso é renovador. Isso é profundamente renovador. Quando Saulo está a caminho de Damasco e ele encontra Jesus e ele diz, mestre, o que queres que eu faça? Esse é um despertar? Esse é um significado, vamos dizer assim, que é aquele significado, aquele despertar que todos nós temos que buscar, lógico que numa dimensão muito menor do que Saulo, do que Paulo. Esse seria um também dos significados natalinos? Não, com certeza. Até depois a gente pode voltar um pouquinho na questão da noite de Natal, o que ocorreu, mesmo não sendo na mesma data, mas o que ocorreu realmente naquele momento, né? E o porquê que esse convite de renovação do Cristo é muito intenso. Mas, recordando então a passagem do texto bíblico, eu vou aproveitar e trazer uma outra, tá? 2 momentos do texto bíblico. A primeira é do Paulo, que era um servo das leis mosaicas e cumpria com esmeril, com zelo, né, que quando ele percebe que realmente a realidade cristã, ou seja, o Cristo, era real, ele estava presente diante dele, brilhando em luz intensa, ele se coloca, né? Primeiro ele pergunta, quem sois? E ele fala, eu sou o Cristo a quem persegues. E nisso passa na mente de Saulo de Tarso toda a sua história de defesa das leis judaicas, dos princípios. E ali como ele se propõe uma nova vida. Quando ele se percebe e percebe a sua relação com a sociedade, Paulo ergue a cabeça e fala, Senhor, o que queres que eu faça? Ali é o verdadeiro despertar. Para ele foi exatamente. O que nós às vezes precisamos entender muito é aquele que ainda não se despertou, que é o caso de Paulo, que já estava seguindo a lei mosaica, né? Lembrando, Jesus era judeu, a família era judaica, né? E o Cristo não estabelece uma seita ou uma religião fora do cristianismo, isso acontece ao longo dos séculos, não é Jesus que rompe com o judaísmo. Né? Quando ele propõe, então, e fala, né, Senhor, o que queres que eu faça? Ele se descobre. Paulo se encontra. Não é mais o que eu quero que a religião faça. Né? Muitos de nós falamos assim, parece que eu joguei pedra na cruz. Ou, não, eu vou pedir porque esse Deus tem que ser justo. Deus é a justiça. Pegando aí, sem falar dos corintianos, tá? Né, quando ele fala que Deus é fiel, eu diria, Deus não é fiel. Deus é a fidelidade. É a própria fidelidade. Ele representa a própria justiça. Quando a gente pensa assim, modifica a nossa forma de ver Deus, de compreender Jesus. E foi isso que aconteceu com Paulo. Naquele instante, ele abraça e percebe que todo o comportamento de vida dele tem que ser em função de algo, não ao que ele quer, mas em algo que o Cristo queira. Só um instante, eu queria lembrar de Maria. Falando de Natal, nós temos que falar da mãe, né? Da nossa mãe querida. Né? Maria, quando Gabriel se apresenta a ela e fala que ela está grávida, que vai esperar o filho do Senhor, né? Ela olha para os olhos do anjo e simplesmente responde a ele: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade.
Quer dizer, muitos de nós estamos prontos para trabalhar. Né? Maria estava pronta. Então, eis aqui a serva do Senhor. Paulo ainda não estava pronto, mas ele entendeu, renovou-se, né? E disse: o que queres que eu faça? Não o que eu quero fazer da minha igreja ou o que eu quero fazer da minha família, não importa a minha opinião. Importa a opinião daquele a quem eu sirvo. Então, quando a gente vai lá em Salmos, né, e fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é isto. O Senhor é o meu pastor, não sou eu que, né, que pastoreio ele. Cícero, e quando a gente olha o Natal hoje, 2023, a gente vê um excesso de materialismo. São vários presentes, é uma mesa muito farta. Muitas das vezes você joga 30, 40, 50% daquela comida fora. Muita bebida alcoólica. O que está acontecendo? A sociedade ela está caminhando para um vazio tão grande que ela se preenche com aquilo ali e os verdadeiros valores do Natal eles estão sendo deixados de lado. É importante primeiro observar que nós não estamos assim piores do que antes. Porque há séculos atrás, nós matávamos em nome do Cristo. A gente pegava a faca nas cruzadas, a bainha, né? Tirava a espada da bainha e a gente matava em nome do Cristo. Eu estou te matando para reconquistar a Terra Santa. Tempos depois, nós queimávamos pessoas vivas em nome do Cristo. Então, nós estamos melhorando. Estamos melhorando, com certeza estamos melhorando. É importante a gente perceber isso, que é um crescimento. Agora, nenhuma ruptura acontece sem dor ou transtorno. Eu, de repente, chegar ao ponto de Paulo de Tarso e falar que queres que eu faça, exige de nós um esforço muito grande. Porque não é mais o que eu quero da vida, não é o que eu quero, espero da igreja, ou o que eu espero dos meus párias. O Natal, ele tem esse diferencial. Para nós, como ele é simbólico, né? E recordando, as festas de hoje são mais um culto social do que cultos religiosos. Há um erro. Quando nós realizamos a festa do Natal, realmente nós acabamos reproduzindo os erros do passado. Como nós estávamos comentando anteriormente nós fazíamos sacrifícios humanos. Nós matávamos nos altares ovelhas em oferta aos deuses. Nessa época, você acha que nós ainda hoje continuamos com os mesmos, não mudamos muito, você percebe? Saímos da caverna? Talvez ainda não, né? Evoluímos muito intelectualmente, mas moralmente continuamos patinando, podemos dizer assim? Seria mais ou menos isso. Por que isso? Né? Porque eu vou ter que renunciar a um prazer. E é interessante esse o desafio do Cristo, porque ele pede para que a gente renuncie a um prazer, a algum momento feliz, para que a gente encontre a felicidade verdadeira. E a felicidade verdadeira, na percepção do Cristo, é o bem-estar do próximo. É o que o meu próximo precisa, e não o que eu preciso. Olha de Paulo de Tarso de novo. Né? O bem-estar é ver a minha família tranquila. Só que a gente ainda, por essa memória cultural, né, queremos fazer festas, grandes sacrifícios. É muito complicado falarmos diretamente assim, como festa religiosa, porque nós vimos, e eu tenho esse conflito com a família, tá? Isso aí todos nós temos os nossos dias a dia, né? De repente, na ceia de Natal, né, a gente fica o dia inteiro se preparando para isto, né? Aí tem que ter um horário específico, a gente mata vários animais, sacrifica, faz aquele luxo todo, já bebendo, já no alto, a maioria já um pouco alcoolizado. Aí alguém para e fala, vamos fazer uma prece, que hoje é Natal. Opa! É como dizer o seguinte, muitos falam isso, né? Que a gente faz uma festa de aniversário e não convida o aniversariante. Mais ou menos nesse sentido, sabe? E os valores do aniversariante muito menos entram na nossa ceia. Vale o nosso bem-estar, né? Ou aparente bem-estar. Eu queria fazer um intervalo aqui da nossa conversa e queria falar do nosso novo patrocinador, que é a Alva Agrícola. A Alva Agrícola hoje é representante de SI, de Armazéns Gerais, né? Tem também a marca Agromaral, que mexe com equipamentos de suínos e de aves. É uma nova parceira do Papo Ligeiro. Cícero, vamos continuar. O nascimento de Cristo, ele se deu no dia 25 do 12, ou isso foi convencionado pelos homens? Convenção humana. Se nós pensarmos no fato em si, né, o Jesus deve ter nascido entre abril e maio, pelas características da narrativa bíblica.
pela característica do clima que é narrado, a condição que o próprio Maria e José, né, atravessaram desde Nazaré até chegar em Belém. Em outra data do ano, eles não teriam o conforto de fazer essa viagem. Era deserto, eles viviam no deserto. E atravessar o deserto em um momento que seria o alto do verão, né, na Palestina, é praticamente impossível. O calor lá é 40, 50. Então, se nós pegarmos isso, a gente facilmente entende. Pela história, você consegue encaixar as datas. E na própria narrativa, quando fala que Jesus nasceu durante o reino de Herodes, o rei de Herodes, rei dos judeus, morreu, né, desencarnou 4 anos antes da era cristã. Quer dizer, 4 anos antes de Cristo. Ou seja, não só o mês deveria ser entre abril e maio, como um ano também não foi esse. Jesus provavelmente nasceu de 3 a 7 anos antes da data que nós comemoramos. E isso é uma reflexão, uma junção romana, do Império Romano, para que houvesse uma união entre todos os povos de tantas religiões. E até que, por exemplo, a data hoje, 2023, isso foi convencionado pelos cristãos. Quando você vai para os chineses, por exemplo, o ano é 4000, para os judeus também tem uma outra data. Então, isso foi criado. Não necessariamente que nós estamos em 2023, depois do nascimento de Cristo. Ou não, estou enganado. É exatamente isso. De uma forma antropológica, né, a gente entende que nós vivemos um período ocidental, judaico-romano. Ou seja, nós somos frutos de uma condição ocidental, de uma Europa ocidental, certo? E herdeiros de uma cultura judaica-romana. Aí nós trazemos essa cultura para nós. Né? E a gente passa a contar essa tribo, digamos assim, esse grupo de tribos, passou a contar os anos a partir de uma data importante que foi, né, o nascimento do Cristo. Mas os outros povos, as outras nações, que são 70% do nosso planeta, comemoram a festa do Ano Novo, ou mesmo algo parecido com o Natal, em datas diferentes. Né? Mas isso não quer dizer que o valor da renovação do Cristo, do convite que o Cristo nos faz, né, ele tem uma data limite ou não há convergência de renovação. Nós podemos dizer que o Natal são todos os dias da nossa vida, todos os momentos, porque nada mais é do que o renascimento, e o renascimento que pode ocorrer em mim a qualquer momento, aquele renascimento que busca me melhorar, perdoar, uma reflexão que faça com que eu mude. Pode ser considerado com certeza é isso. Antes de entrar em Jesus, vamos tentar compreender um pouquinho a própria criação divina, o nosso Pai Criador. Né? Quando ele estabelece por um motivo. Deus é sábio, é a sabedoria, né? Deus não é sábio, Deus é a sabedoria, é todo onipotente, bom, todo presente, todo ciente, bom e poderoso. Quando nós pensamos em um Deus com essa dinâmica, nós temos que pensar que a sua criação tem uma proposta para nós. Quando ele cria a sequência... E a proposta é a mudança. Quando ele cria a sequência de dias e noites, ele nos chama para convidar. Para renovar, perdão, para que a gente se renove. Imagine, todos os dias ele nos convida para acalmar, tipo, serenize, descanse, repouse. No dia seguinte, não pergunta nada, se assassinamos, ou se agredimos, se fomos abusadores, ou se fomos indiferentes, ou se fizemos sucesso, ou colaboramos com esse ou aquele. Deus, nosso Pai, simplesmente nos dá a luz. O sol surge, ilumina e aquece toda a humanidade, dizendo, recomece, filho. Esqueça o ontem e recomece. Ou seja, se nós observarmos... É uma nova oportunidade todos os dias. Todos os dias uma nova vida, exatamente. Todos os dias é um convite de uma nova vida. Esqueceu o que foi ontem. Ontem eu briguei. Esquece. Recomece o dia. E perdoa. E trazendo para Jesus, é muito gostoso lembrar o que é conhecido na história entre os povos cristãos, né, como a noite silenciosa, que é o dia 25, né, comemorada a data do dia 25 de dezembro. É conhecido como a noite silenciosa. E é algo extraordinário, tá? Se você me perdoa se eu for um pouco mais longo na resposta. Fica à vontade. Mas é algo extraordinário. A noite silenciosa foi a noite em que o Cristo, né, vem à luz. Naquele dia, e se algum curioso de internet gostar de fazer pesquisas e olhar o chamado século de Augusto, né, foi um período de reinado de Augusto César, né, o imperador romano, em que não houve guerras,
em que a cultura e as artes alcançaram o maior pico durante o Império Romano. E coincide exatamente no período em que Jesus estava entre nós. Né? O século de Augusto é exatamente o período em que o Cristo esteve entre nós. Enquanto ele esteve na Terra, houve paz na humanidade. E essa noite silenciosa é fundamental para nós entendermos isto, né? Porque a humanidade percebeu que algo diferente estava acontecendo. A psicosfera humana, a atmosfera humana modificou. E aquela noite se fez silêncio em todo mundo. Há narrativas, se a gente for pesquisar, em todos os povos, que em X data, em X período, eles sentiram algo diferente. Isso é gostoso para quem gosta de história, que vai encontrar em todas as civilizações, que sentiram algo diferente, né? E esse silêncio da natureza, dos animais, da chuva, do tempo, era exatamente as contrações. Era Maria tendo as contrações, era Jesus se aproximando. E quando rompe o amanhecer, José pega nos braços, corta o cordão umbilical e entrega para a mãe. Nessa hora, o silêncio da madrugada acaba. E os anjos do Senhor cantam, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ô Cícero, Todas as manhãs, boa vontade. você acha que o barulho hoje é muita festa, né, muita bebida, muita, de certa forma, droga? É um medo de buscar o silêncio? Com certeza. Porque o Natal, diferente, por exemplo, do dia 1º de cada ano, que é uma data para a comemoração da fraternidade universal, o Natal ele se caracteriza por uma festa mais familiar. Sabe, ali eu vou ter que encontrar com o meu primo, ou com o meu irmão, que é pior ainda. Com aquele irmão que eu não vejo há 5 ou 3 ou 4 anos. Com aquele irmão que eu briguei por questões de se era dia de passeata ou dia de bandeira. Sabe? Eu rompi com a minha família, eu agredi a minha mãe, não gostei do que o meu pai me falou. Aí, de repente, eu tenho que encarar o dia da ceia. Como eu vou encarar os olhos das pessoas? Como que eu vou permitir que o sentimento aconteça? Como eu vou abraçar com sinceridade? Então, na verdade, é um gatilho. O barulho é mais fácil que o silêncio? Ah, com certeza, a gente se esconde. São as nossas sombras, né? Nós temos sombras. Então, quando eu grito, quando eu esbravejo, na verdade... Ou quando eu como demais, quando eu... O silêncio, ele fala muito mais do que... Cícero, Exatamente. uma questão que, particular nós estamos passando, como lidar com o luto de entes queridos nessa época de Natal? Mas me permitir, eu vou buscar um pouquinho mais o conhecimento da doutrina espírita, né? Somos seres eternos. Somos filhos criados por Deus com o objetivo de alcançarmos a felicidade. Ninguém está longe de ninguém. Enquanto encarnados, quando aqui na Terra, nós estamos limitados por glândulas, músculos, ossos. Nós nos arrastamos no chão. A alma, o espírito eterno, levita. A velocidade do espírito é a velocidade do pensamento. Ora, estou aqui, não, agora estou em Marte. Voltei para Tóquio. Vou para Londres. Essa é a velocidade do espírito, da alma. A gente pensa que isso aqui é o máximo, mas na verdade isso aqui não é nada perto do... Exatamente. Então, quando nós nos dispomos a um momento de fraternidade, aqueles a quem realmente nos importa, aquele a quem nós temos um grau de respeito e de honra, é o 4º mandamento da lei de Deus, né? Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Daquele que já se foi, ao lembrar dele, ele se fará mais presente diante de nós do que às vezes em forma física. Porque na forma física, a gente fica no controle, como tem um colega ali com fone de ouvido, a outra está no teclado do computador, mas cada um numa sua vidinha, né? A gente tem reuniões sociais, cada um no seu celular, cada um no seu metaverso, como diz o outro, né? Cada um no seu metaverso, na sua Matrix. E ninguém está junto. E em espírito, eu envolvo a alma. Então, aqueles que perderam ou que sentem saudade, tranquilos, nesses momentos, estamos muito mais juntos do que antes. E aí você deixa uma deixa, né? Quando você fala que cada um está nos seus celulares. As redes sociais hoje, elas de certa maneira trazem um exibicionismo desnecessário para o Natal. Isso é prejudicial, não é assim? Essencialmente. Eu posso contar usando as 2 mãos, e não é exagero, tá? Usando as 2 mãos, os dedos das 2 mãos, amigos que eu perdi em período de férias.
em que a mesma, e muitos até, porque caíram de penhascos ou porque não viram algo e foram tirar uma selfie, pisaram em falso e caíram de uma represa, caíram de uma cachoeira, porque né, escorregadio. Poxa, por que expor a vida em nome de uma foto? E muito pai que perde o filho para um tablet, né? É. Perde não necessariamente Não do fisicamente, desencarne, não perder, mas exatamente. perde porque aquela criança cresce vendo aquilo ali e o pai simplesmente deixa. Só a gente contar, ter uma ideia. E, se eu não me engano, no celular tem um aplicativo para isso, né? Para que conta o tempo que a gente fica online, não é isso? O celular tem eu não sei, eu acho que qualidade de vida, bem viver, um nome desse aplicativo que vem em todos os aparelhos de celular. É só a gente pegar, se ninguém quiser saber contar para o outro, né? Pegar o nosso celular e lá vai verificar. Olha, hoje eu fiquei 4 horas no celular, sendo 3 horas no Instagram, 5 horas, desculpa, né? 2 horas no Instagram, 3 no WhatsApp, e vai falar quem eu sou. Agora, quantos minutos eu hoje conversei com meu pai? Durante quanto tempo eu olhei nos olhos da minha esposa? Durante quantos minutos desse dia eu sentei no chão com meu filho? Ou corri na grama, ou quis fazer cócega nele? A gente ficou minutos e olha lá, não fizemos. Muitos de nós, infelizmente, podemos estar encerrando a semana, né? E tristemente vamos falar, essa semana não liguei para nenhum irmão meu. E o Natal pode ser essa mudança, né? Essa virada na chave, né? Que é o dia que a gente se aproxima. Falar, Ou agora, seja, agora eu vou ser diferente. que é o Eu dia vou que a gente brincar faz, com meu que a gente faz filho, presente, né? Que a gente faz eu vou presente. ensinar ele a andar de bicicleta. É complicado, a mudança ela é complicada, mas ela é possível, né? É possível. E nisso fica a proposta. Como a gente estava comentando, tem o Réveillon para a gente fazer, beber e fazer grandes festas. Que a gente aproveite o dia de Natal, que seja na noite de 24 ou no almoço do dia 25, né? Porque muitos fazem a ceia dia 24, né? A maioria. Que a gente pare um pouquinho, que faça a festa com a finalização familiar, mas dedique alguns instantes para almoçar simplesmente, para olhar um nos olhos. Eu brinco muito isso com... Eu brincava, que já cresceram, hoje estão com 30 anos, né? Brincava com os meus sobrinhos, os meus filhos, eu saía catando o celular e punha no bolso, ficava comigo. Não, depois que você foi embora, você leva. Você pega de volta, você leva. Mas enquanto você estiver aqui, saudável, né? enquanto você estiver aqui, sou eu e você. Vamos brincar? Vamos conversar? Sabe? Então, assim, que a gente aproveite o dia de Natal, esse período natalino, para que a gente se reencontre conosco mesmo e com aqueles que amamos. E deixa eu te perguntar, o papel da caridade no Natal, ele tem o mesmo valor do que o papel da caridade no restante do ano? É muito relativo, porque para muitos ainda, é aquela época quando você falou de Paulo de Tarso, que não tinha despertado para a realidade. Para muitos, o Natal pode sim romper como despertar de Damasco, a caminho de Damasco. Né? Para muitos, isso pode ter esse significado. Mas é muito importante a gente pensar. Não podemos cobrir os nossos erros com um dia de fraternidade. E nem é dia, né? A campanha de Natal Sem Fome é extraordinário. Para muitos são os dias de encontro com Deus, a estrada de Damasco. Mas nós temos que lembrar que os nossos irmãos, filhos de Deus, eles precisam comer o ano todo. Eles precisam se alimentar o ano todo, não só no Natal. O Natal pode ser a estrada de Damasco, o encontro com Cristo. Pode ser a nossa estrada de Damasco. Né? Mas nós temos que lembrar que o amor do Cristo, ele é diário. Que Deus representa ao nascer do sol, na aurora de cada dia, é um convite claro: renove-se, filho. E a frase dos anjos na Bíblia, né? Na manhã do dia 25, né? Repetindo ela, recordando ela, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É isto, é que nós tenhamos boa vontade. Que hoje eu recomece, vai ser difícil, mas que eu tenha boa vontade. E quando a gente fala em Jesus, em nascimento, em renascimento, em mudanças, a gente pensa no perdão. E quando eu perdoo uma pessoa, igual você falou dos encontros natalinos e tal, não necessariamente que eu queira estar perto. Ou não. O perdão, ele se obriga a você estar perto. Voltando à nossa natureza, né? Nós somos seres eternos, vivendo temporariamente em um corpo temporal. Nós temos aí 70, 90 anos para viver. Né? Então, para muitos, é difícil até fazer oração por aquele que nos magoou.
Então, vai muito de cada um, de cada momento. No perdoar, ele consiste muito mais em você dar o primeiro passo em você mesmo, em relação ao outro. Pode ser que nesse momento eu não chegue perto, que eu não sente na mesma mesa, que eu não converse, só cumprimente, né? Mas se eu me dispuser com boa vontade a agir, sabe, a mudar o que eu tenho dentro de mim, o perdão já começou. O perdão não é o esquecimento do erro, porque nós não podemos esquecer o passado. Há um filósofo até sul-americano que fala isto, né? Que quem não conhece a história está sujeito a repeti-la. Se eu simplesmente esqueci porque houve o desencontro familiar, eu estarei me capacitando para ter outro desencontro familiar. Agora, se eu entendo o que aconteceu, primeira coisa, me perdoo. Mas o primeiro passo é o interno. É o auto-perdão. É o auto-perdão. Eu só consigo verdadeiramente perdoar o outro se eu compreender que também errei e, consequentemente, necessito de perdão e do meu próprio perdão. Cícero, o entendimento da reencarnação, ele influencia a maneira como os espíritos encaram a celebração do nascimento de Jesus? Sim. É até uma característica da doutrina espírita, né? Onde não há dogmas, onde não há rituais e onde não há datas fechadas. É esse conceito que, né, que você estava colocando o tempo todo conosco aqui, né? Que não é o que o Natal, o que representa o Natal precisa ser replicado todos os dias. Nós não podemos prender o amor familiar, prender o respeito aos nossos antepassados, a brincadeira com as nossas crianças numa noite ou numa ceia. Ao nos entendermos, é como se a gente subisse um pouquinho acima de nós mesmos. Sabe, agora estamos numa sala com uma mesa, alguns equipamentos ligados, e de repente a gente subisse a mente acima do telhado, do teto, dos andares, e olhássemos a quadra. Nós vamos compreender que o valor da vida é outro. O valor da vida não é temporário. Quando nós olhamos com visão do Espírito... Isso só é possível através do conhecimento. Do conhecimento. Jesus, né? Conheceis a verdade vos libertará. É quando nós conhecemos o princípio básico e fundamental, nós começamos a libertar dos nossos preconceitos, das nossas amarras, nós começamos a perdoar e aceitar todos como são. Porque hoje a humanidade, quando a gente olha, nós temos um alto índice de depressão, nós temos um índice aí de pessoas ansiosas, muita gente tomando medicamento tarja preta, índice de suicídios alarmantes, né? Isso um pouco é a falta da crença, da questão da mudança, né? Porque você busca muito algo que te complete fora, por exemplo, o álcool, as festas, algo que te preenche. Só que, na verdade, isso não vai preencher momentaneamente. E a gente não quer escutar, muitas das vezes, a verdade. E aí a gente foge daquela verdade, porque aquilo que é a verdade, ela é mais difícil de ser aplicada. Procede isso que eu falei? Com certeza. Jesus, quando ele fala, por exemplo, ele fala isso em diversos momentos de formas diferentes, mas quando ele fala, né, que não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon são as coisas da vida, não é um demônio. São as coisas da vida. Ganhar dinheiro de forma honesta não é problema. Não é problema. Ter dinheiro não é problema. Né? Não é como as coisas acontecem, ou como as coisas que temos, mas é como eu reajo a essas coisas. Como eu me comporto diante dos acontecimentos e diante da riqueza ou da pobreza. Isso é que importa, né? E quando nós pensamos nesse aspecto mais global, quando nós imaginamos a capacidade de encarar essa realidade e de renovar, muda completamente o contexto. Sabe, a gente precisa entender que a forma com que eu encaro e reajo às coisas me modificam. Não é simplesmente a proposta de um dia da fraternidade, ou de uma ceia familiar, ou a obrigação de falar, eu vou ver aquela tia chata de novo. Nossa, vou ter que aguentar aquela criançada pulando e correndo atrás. E a mudança ela é difícil, ela é árdua, ela não é de um dia para o outro. E aí a gente pega os conceitos que a gente tem. Eu tenho como objetivo ser feliz ou ser alegre? Porque a alegria, ela é um prazer físico. Ela é um prazer sensorial. Né? A felicidade, ela pertence à alma, ao espírito. Na felicidade,
é como enterrar os tesouros que Jesus fala, né? Não enterreis, não acumuleis, não acumular tesouros na terra, onde as traças e os ferrugem É até a minha próxima questão. Eu assisti lá no André esse final de semana, o Henrique dando uma palestra. Ele falou que né, que ele tinha uma felicidade, que a felicidade que ele tinha era quando tudo ao redor estava do jeito que ele queria. E aí ele passou a ir para a casa espírita. E ele viu que a verdadeira felicidade é quando eu estou com um monte de problema em volta, mas eu estou feliz. De certa forma, eu tenho uma aceitação. Então, seria isso? Exato. E a gente quer encontrar e confundir as duas, né? A gente quer, por exemplo, viver momentos alegres. Para muitas pessoas, a alegria, já dividindo essa expressão, que é humana, a alegria está num copo de cerveja, está num happy hour. Tá, mas de repente o cara fica bêbado ao longo do período e não admite às vezes que está bêbado, ele fica alcoolizado durante o período, certo? Extremamente feliz, alegre, perdão, naquele momento, mas o coração dele está vazio. Ou seja, o desgosto da vida parte daí, da ociosidade e da saciedade. Quando eu fico ocioso e o tempo no celular, a maior parte das vezes, é fruto da ociosidade, né, das redes sociais, se eu fico ocioso sem dar um fim útil à minha vida. Se eu estou tocando um instrumento, eu estou sendo útil, estou gerando vibrações. Se eu tenho uma prece ou tenho bons pensamentos... Se eu estou lendo um livro... Eu estou lendo um livro, exatamente, eu estou vibrando com o planeta, com a atmosfera do planeta. Né? Então, quando eu faço o inverso, eu fico ocioso, eu vou encontrar o desgosto da vida. Ou, quando eu me atiro à satisfação do homem, eu vou encontrar a saciedade. Meu corpo vai encontrar as drogas, as alegrias, os prazeres humanos, mas a alma ficará vazia. Tanto os dois limites, né? A euforia de uma alegria ou a depressão profunda, esses dois limites têm a mesma origem. Nós não podemos achar que uma pessoa ansiosa ou uma pessoa depressiva, elas sejam diferentes. Lógico que eu brinco muito, tá? Não é uma crítica, me desculpem os ouvintes, né? Eu brinco muito dizendo que a cada doutorado que é completado na área da saúde, é uma nova doença ou um novo psicotópico que é lançado. Né? E os homens querem respostas. Não está no comprimido, está no entender quem eu sou, me aceitar como eu sou e interagir com os outros como eles são. Esse é o caminho da felicidade relativa, tá? A Tainara até vai danar comigo, que eu já falei isso que eu vou falar agora. Mas é a produtora, tá, gente? Já está contindo, ela até sorriu agora. É a produtora. Tem um amigo meu que é psiquiatra, uma vez ele comentou comigo. Chegou uma paciente no consultório dele e falou: doutor, eu preciso de um remédio que acaba com meus problemas. Isso não existe. As pessoas estão atribuindo remédio para emagrecer, para não ter problemas, para, enfim, né, adquirir para não envelhecer, para ficar mais jovem. E aí está se perdendo um pouco a essência, né? Já há estudos, né, bem claros sobre isso, que o que mais matou durante a pandemia, que nós saímos recentemente, nessa pandemia específica, o que mais matou não foi a Covid, foram as comorbidades. O vírus em si não teve culpa. Teve culpa o fato do meu corpo estar com a imunidade baixa, do meu rins, do meu fígado estar detonado, seja por ódio, vingança, inveja, seja por álcool, fumo ou drogas. São os 4 trabalhadores silenciosos do nosso organismo, todos trabalham em silêncio, né? Mas esses 4 são muito injustiçados, que é o fígado, pâncreas, rins e baço. Eles suportam toda a ira, toda a raiva, sabe? Toda a angústia e todos os meus vícios e toxinas, eles sustentam. O excesso de carne são eles que suportam. Aí vem um vírus, que teoricamente poderia ser até brando. Mas o organismo está fragilizado. Meu corpo está fragilizado. Qualquer coisa me levaria à morte. E aí vem o vírus, nós, né, entramos em crise de ansiedade e, infelizmente, então, as pesquisas hoje estão caminhando para isso, para perceber que o que mais matou não foi o vírus da Covid, foi as comorbidades que nós geramos durante a nossa vida. Então, se eu tenho um hábito aos 15, aos 17, lei de Isaac Newton, né, de causa e efeito, né? Toda causa tem uma reação, todo efeito, causa tem uma ação. Toda causa tem uma... Procura aí, Tainara. Vamos lá, Tainara, a gente vai falar direitinho, senão depois... Terceira lei de Newton. Então, se eu vou enfraquecendo o meu corpo,
vai chegar um momento em que eu vou ter a consequência daquilo. Ela vai vir, vamos ver a afirmação correta, né? E ela vai vir com energia suficiente. Só antes da terminar, eu queria dar um recado para o pessoal. Pessoal, o Papo Ligeiro foi criado com esse objetivo, né? Da gente disseminar ideias, pessoas que se destacam naquilo que acreditam, né? De forma a levar informações de qualidade para as pessoas que estão em casa. Então, esse é o nosso objetivo. O objetivo do Papo Ligeiro não é defender A, B ou C. Né? Nós estamos abertos para todos os tipos de pessoas, sejam elas espíritas, católicas, evangélicas, pessoas de direita, de esquerda, de centro. Então, esse é o nosso objetivo. É levar informação de qualidade para todo mundo. E eu peço que se inscrevam no nosso canal, no YouTube, Papo Ligeiro, no Instagram, Papo Ligeiro, porque vocês se inscrevendo dá força para a gente estar continuando. Se você achou, Tainá? Toda ação é sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Ou seja, os descuidos que eu tenho na adolescência, né, na juventude, os abusos que eu tenho na fase adulta, vai chegar um momento em que o corpo vai responder. Quando eu precisar que o corpo segure o tranco, ele vai à falência. Porque eu descuidei no passado. É o ditado, eu gasto a saúde atrás do dinheiro, depois eu gasto o dinheiro atrás da saúde. Exatamente. Cícero, nós estamos caminhando para o final, eu tenho mais 2 perguntas. Qual a importância da reflexão sobre o ano que passou no Natal? Chegar no Natal e eu pensar, o ano que passou, 2023, está quase no fim, e aí? Para esse ano foi bem mais específico, foi um ano de desafio, né? Nós terminamos o ano anterior, 2022, saindo de um período muito crítico, né? Que a sociedade, pela primeira vez, e foi positivo, tá? Porque não foi a pior pandemia, não foi a que mais matou, não está entre as 10 que mais matou na história humana. Estranho falar assim, né? A pandemia da Covid não está entre as 10 maiores pandemias da história. Nos últimos 100 anos, nós tivemos pelo menos 17 pandemias. A pandemia, que precisamos comentar sobre isso, você me perdoe abrir um pouquinho, mas precisamos comentar sobre isso. A pandemia do HIV, da AIDS, não passou, continua matando. E está voltando a crescer os índices de contaminação, e não só de contaminação e desenvolvimento da doença, né, do soro positivo, como também de mortes. E não passou. Né? Então, assim, a gente sai de um período em que, pela primeira vez, os médicos se importaram. Pela primeira vez, os políticos correram atrás. Então, foi assim, um período extremamente produtivo na história da humanidade. Né? Pela primeira vez, né, os homens sabiam que estava acontecendo algo terrível. Quem é antigo como eu, ou se vocês pegarem aí na década de 70, nós nos lembramos tão somente de uma vacina que era dada da base de uma pistola, exatamente, de uma pistola. E a seringa não era reciclada, era a mesma para todo mundo. Exatamente. Gente, antes daquela pistola aparecer, aquela vacina aparecer, nós vivemos 6 anos de pandemia da meningite e ninguém tocava no assunto. Aí, quando surgiu a vacina, 6 anos depois, né, aí todo mundo tinha medo daquela fila enorme, vamos vacinar todo mundo. Né? Então, nós, pela primeira vez, nos importamos. Pela primeira vez, a humanidade se importou. Pela primeira vez, a humanidade percebeu. Então, e cada um reagiu da sua forma, com a sua comorbidade. Né? Umas através da ansiedade, outras através da depressão. Cada um agiu de sua forma. E 2023 foi o ano da gente se repaginar. Então, eu diria o seguinte, não se decepcionem com vocês mesmos, com nós mesmos, né? Porque temos tantos planos e é possível que não tenhamos alcançado. Mas recomecemos todos os dias. Porque todos os dias temos um novo sol. Assim, não no sentido de estrela, né? Mas de um novo dia, com luz, com calor. Então, que a gente pense em 2023, os anos dos projetos pessoais, e muitos não conseguimos executar nem começar, que a gente pense ele como ele continuará. Eu tenho toda uma vida para fazer. E talvez aquele que eu não consegui fazer é porque se eu fizesse, talvez não seria tão bom quanto eu imaginava que seria. Não, a gente não fez porque a gente não é tão bom quanto a gente imaginou que a gente era. Talvez o projeto de Jesus não é aquele para nós. Né? E se fosse tudo do jeito que a gente queria, talvez a vida da gente... Mas dentro da doutrina espírita, nós temos a convicção do livre-arbítrio. Nós temos que perceber que não há um destino claro. As coisas seguem conforme os desígnios de Deus. E Jesus nos governa e nos guia com segurança,
Com certeza. Mas podemos modificar a nossa vida na hora que quisermos. Se agora, ouvindo esse programa, na hora que nós terminarmos, estamos chegando no fim, eu me propuser pegar o meu celular, certo? E mandar um emoji, como é que chama? Emoji. Para um amigo que eu não tenho 30 anos que eu não vejo. Manda um emoji para ele, sei lá, alguma coisinha, só brincando. Sabe aquele irmão que a gente quase não conversa? Mande uma caretinha para Manda ele. Eu te amo, manda eu tô com saudade de você. Eu tô com saudade. É uma atitude tão simples Ou e pode seja, mudar. mudar. Muda para você e muda para ele. Então nós temos essa possibilidade de transformação. E essa transformação, ela é pessoal e é de nossa escolha. A gente não pode terceirizar as nossas responsabilidades. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e Senhor, eles nos guiam e nos protegem, por misericórdia nos ampara. Mas a responsabilidade de irmos em direção à felicidade e da reconciliação é minha, não é dele. Jesus não vai pedir perdão aos meus pais por mim. Eu preciso chegar nele e falar, mãe, agora eu te entendo. Sabe, só isso. Abraça e não fala mais nada. Né? E vai sair umas lágrimas. Vai. Mas que bom que eu chorei. O Cristo chorou. Cícero, nós estamos caminhando para a última pergunta. Mas antes eu queria falar com nossos telespectadores sobre a Agromaral. Agromaral, Alva Agrícola, representante da Agromaral, da GSI, Armazém Gerais, né? É uma empresa com mais de 20 anos aqui em Rio Verde. Então eles têm um know-how muito grande, têm o melhor pós-venda da região. Eu indico vocês irem lá na Alva Agrícola, conversar com o Jair, ver sobre a questão de armazenamento, conhecer os produtos da Agromaral, que são para aves, suínos, enfim, vale a pena ir lá e conhecer. Cícero, 2024. Vocês viram que ele até suspirou profundamente. Eu fiquei até com medo agora. Depois de um suspiro desse, como última pergunta, vou ver se eu sobrevivo hoje. Qual o recado que você deixa para o ano de 2024 para os nossos telespectadores? A mesma do Cristo. Quando Cristo Moisés estabelece os 10 mandamentos, Jesus resume esses 10 mandamentos em 2 mandamentos, conforme a antiguidade, quando ele afirma que não veio destruir a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, de todo o teu coração, né? E ao teu próximo como a si mesmo. Esse é o que diz as leis antigas. Quando Jesus vai ser despedido dos apóstolos, ele fala, né? Um novo mandamento vos deixo, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Precisamos amar uns aos outros. E amor não é nada difícil. É apenas fruto da vontade. A gente precisa ter vontade para amar. Eu preciso ter vontade para fazer um movimento com o braço. Sabe? De repente pegar, vou beber água? Pego mais um copinho, né? E levo para a pessoa que está perto de mim. Não importa quem está ali. Se é minha esposa, se é meu irmão, se é um funcionário, se é um chefe. Leva água. Ele vai achar estranho, né? Não pedir água, mas está aqui. Tenhamos empatia. Não somos várias humanidades. Não somos várias tribos. Não somos várias minorias. Somos um só. Somos todos filhos de Deus. Então, amemos. E que o Natal agora, né, nessa final de semana, e que o ano novo a gente pensa, preciso que esse sentimento se replique todas as manhãs. Em tudo dá graça, nos afirma Paulo, né? Então que a gente dê graça a Deus por tudo. Pessoal, esse foi o Papo Ligeiro, especial de Natal. Agradeço muito a presença do Cícero. Cícero, sei que você é vegetariano. Eu vi, mas tem muita... O que é bom para cortar? Pepino. Pepino. Pepino também, Aqui é a vaca do nosso, abóbora, moranga. tomate. Não, tomate já era, o tomate arrebenta pela força. Aqui, ó, mas ele nosso... vai fazer um bom escondidinho de vegetais, de ervilhas, pode ficar tranquilo. De berinjela. Esse aí é um nosso patrocinador. É uma lembrança do Papo Ligeiro para você. Te agradeço demais a presença aqui. Acrescentou muito. Espero que o pessoal que tenha assistido possa também refletir as suas falas. Né? É igual eu falo, o objetivo do Papo Ligeiro é trazer informação de qualidade. A gente criou esse projeto, vem desenvolvendo desde o início do ano, e a gente quer pessoas como você, que vivem aquilo que falam, que defendem, que acreditam. Isso é muito importante.
Obrigado pela oportunidade, né? E falar de Jesus, falar dos objetivos principais da vida, não é fácil, né? E como também a gente acha que não é fácil vivê-los, mas depende unicamente de nós queremos que isso aconteça. Ter o desejo é importante, de renovação, mas ter a ação da vontade, dar o primeiro passo em direção à mudança é fundamental. E a qualquer dia do dia e da hora, Jesus pode estar realmente nascendo em nós. Isso é que é importante da gente. Valeu, muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um Papo Ligeiro. Agradeço a Jesus por estarmos aqui. Fui!